E é bom que haja empresas que nos fazem isso. Antes de começar, ou melhor, antes de começar, nestes momentos, vou falar do que é o mercado do capital de risco, porque vou perceber isso. Muitos destes instrumentos depois têm aplicação direta com esta estruturação daquilo que se vê no mercado de capital de risco. E quando nós falamos em o mercado de capital de risco, o que é que dizemos? Dizemos que isto é, quem é que investe em empresas e em que fases da vida da empresa? Muitas vezes vocês já ouviram de certeza dizer, quando alguém começa uma empresa, que são a família, os amigos e os todos é que investem na empresa. E todos nós já conhecemos um bocadinho. O que é que se quer dizer? Quer dizer, quando alguém começa, não tem qualquer tipo de garantia. Muitas vezes a experiência empresarial tem, portanto, quem é que aposta nas pessoas? Não todas as conhecem, muitas vezes é uma família, os amigos, porque acreditam naquela pessoa e, portanto, mais do que acreditar no projeto empresarial, às vezes acreditam na pessoa e ajudam alguma coisa. A partir do momento em que começamos a falar já de coisas mais profissionais, falamos muitas vezes dos business angels ou do venture capital ou do private equity. Isto o que é? Tudo isto tem a ver com a direção de capital de risco. Tem formas diferentes. Quando nós falamos de business angels, é uma coisa muito simples. Falamos de pessoas que investem em outras pessoas. Portanto, qualquer um de nós pode ser um business angel se pegar o nosso dinheiro e investir num projeto empresarial de uma outra pessoa. Que normalmente são projetos que estão na fase muito early stage, ou seja, estão na fase inicial. Às vezes nem têm clientes, outras vezes têm os primeiros clientes, às vezes já têm um protótipo ou não. E um de nós diz assim, ok, eu tenho algum dinheiro, eu tenho experiência empresarial, eu tenho conhecimento e posso ajudar aquela pessoa, não só com dinheiro, mas também com a minha experiência. Isto é um business angel de uma forma muito simples. É alguém que investe aquilo que se diz o smart money, ou seja, não investe só dinheiro, mas investe o seu próprio capital humano. Por isso, são pessoas que têm uma experiência empresarial, ou se foram empresários, ou foram quadros superiores de empresas, ou são quadros superiores de empresas. As pessoas já têm uma experiência empresarial relevante e, portanto, aportam alguma coisa bom àqueles projetos. O venture capital, vocês estamos a falar da indústria formal do capital de risco, isto é, podem ser capitais de risco que investem em early stage e, portanto, gerem fundos de terceiros e, portanto, são mais estruturadas, estão listadas na CMVM, têm cumprido determinado tipo de requisitos e vão investir naquilo que eles designaram como sendo o seu âmbito, a sua tese de investimento. Imaginem que é uma capital de risco, diz assim, eu só invisto em projetos que estão em fase inicial de vida na área da saúde. A outra que diz, eu só invisto em projetos que estão na área da tecnologia, mas numa fase já de growth, crescimento. E, portanto, isto são aquilo que se diga venture capital, capital de risco. E depois há as private equities, que não deixam de ser uma capital de risco, mas têm algo um bocadinho diferente. Normalmente investem em projetos maduros, em empresas já maduras, e em projetos, muitas vezes, que têm dois tipos de âmbitos. Ou porque quadros têm, imaginem uma empresa madura e uma empresa que não tem sucessores. Os empresários não têm sucessores. E que os quadros da empresa decidem fazer um MBO, decidem comprar os próprios da empresa. Mas não têm capital, vão junto com a private equity, enquanto um parceiro financeiro, e então fazem um projeto para comprar o capital. Ou empresas que estão em fase de reestruturação financeira. Ou empresas que até são empresas que são financeiramente ou economicamente rentáveis, mas às vezes são desestruturadas financeiramente por algum motivo, como uma crise, seja como for. Ou empresas que até sempre foram rentáveis, mas simplesmente já com a perda de energia, da gestão, não conseguem crescer o suficiente. E uma capital diz, uma private equity, olha para aquela empresa e pensa assim, esta empresa com injeção de capital e com injeção de gestão era capaz de crescer muitíssimo mais do que aquilo que está a crescer neste momento. E, portanto, ela pode entrar no capital da empresa, mudar a gestão ou complementar a gestão, entrar com o capital e fazê-la crescer. Okay? Portanto, isto assim de uma forma algo simplista, é um bocadinho o que é a indústria de capital de risco, é um bocadinho aquilo que eu estou a ver, ou seja, ela vai seguindo a fase desde o início da empresa, do conceito até à fase de startup, à fase de crescimento e do later stage, quando ela já é mais madura. E, portanto, há sempre alguém que está disponível, em tese, para investir o seu capital neste tipo de empresas, obviamente se considerar que aquele projeto é um projeto com potencial e rentabilidade. Portanto, isto é o que eu acabei de falar, o venture capital mais bem desde a fase inicial até à fase growth. Ouvimos muitas vezes dizer, aquela empresa vai fazer uma ronda A, ou a empresa vai fazer uma ronda B, ou uma ronda C. Isto não é muito mais do que, à medida que ela vai crescendo e vai tendo rondas consecutivas de financiamento, ela vai passando desde a fase A para a ronda A, para a ronda B, para a ronda C, etc. O objetivo desta gente é sempre o mesmo, é ganhar dinheiro. É algo legítimo, é entrar como sócio, é fazer a empresa crescer no espaço que se espera que seja muito grande, ou seja, quando há essas riqueza que entre estes 5 7 anos vai conseguir sair e vai ser como vai vender a sua participação com mais valia. Normalmente este é o negócio, entra para fazer crescer e vender.
Portanto, é um casamento com um contrato de divórcio já assinado. É mesmo isto. Quando se começa, assina-se um contrato de saída dos termos em que se vai sair. Se tudo correr bem, é isso que acontece. Ou seja, sai-se. Se correr mal, o que é correr mal? Imagina a empresa não cresce. Ninguém está interessado em comprá-la porque ela não tem rentabilidade e capacidade de crescer. Então, o investidor tem um problema, que é o que faz aqui. Ele investiu para sair, não consegue sair. Normalmente, o que acontece? Às vezes vende ao próprio produtor, porque, entretanto, a empresa até é interessante para os produtores, mas não é muito interessante para terceiro. Às vezes não vai ganhar dinheiro, às vezes até perde dinheiro. Outras vezes, corre mesmo mal o negócio, a empresa até vai à falência e perde o dinheiro todo. Portanto, é capital de risco. Não há garantias pessoais, não há garantias nenhumas. Quem investe aqui, sabe, é um sócio, que vai ter os benefícios de ser sócio e vai ter também os prejuízos de ser sócio. Pode ser perder o dinheiro na totalidade e às vezes acontece, muitas vezes perdem na totalidade. Por isso também se diz que o investidor de risco investe em portfólios de empresas, que é, a expectativa dele é ganhar muito em algumas empresas, ganhar alguma coisa noutras, para compensar aquelas em que ele sabe que vai perder, porque as estatísticas não é isso. Tem um portfólio, sabe, eventualmente vai perder em algum, e às vezes perde-se muito até em alguns. Mas também, quem investe em expectativa vai ganhar muito em alguns que permita pagar aquilo tudo. Ainda há pouco tempo, nos fundos de capital de risco de uma sociedade próxima, o fundo estava a ter rentabilidade negativa, os vários investimentos tinham, média negativa, até que conseguiu fazer um exit. Até vendeu uma das participações de uma empresa de tecnologia, aquela coisa, e isso, só essa empresa pagou todas as perdas, todas as outras, e deu uma rentabilidade muito interessante para o fundo. E essa é um bocadinho a regra de jogo. O private equity, também já falei há bocadinho, é a mesma coisa, mas para empresas maduras. Para empresas já com normalmente com outra história. As empresas têm 20 anos, 100 anos. E, portanto, há uma determinada altura, ainda há pouco tempo eu falei com uma private equity que entrou numa empresa há 3 anos, passados 3 anos vendeu com mais valia que grande. Mistura de capacidade, com sorte, às vezes também. E às vezes tem a ver até com os canais que essas empresas têm. Se imaginem que a empresa é muito boa a vender em Portugal, mas vende-se em Portugal. Portanto, tem sempre uma certa faturação. Sempre que há um investidor qualificado, 6 vezes internacionais, consegue passar as vendas, portanto, 10 vezes mais e aquilo vale muito mais. Portanto, e essa injeção de capacidade de conhecimento de capital, às vezes permite isso. E aqui chega, eu fiz este no fundo, para chegar a instrumentos que hoje existem, estão disponíveis, e faz sentido olhar para eles, que é os instrumentos que o banco, porque este momento tem disponível para as empresas. Porque eles estão ativos todos, e o banco, que este momento, todos vocês já ouviram falar, ele existe, é aquilo que nós dizemos, que é designado como um banco comercial. Isto tem uma característica específica. Não é um banco comercial, não pode fazer concorrência aos bancos comerciais, tem uma característica do facto de ser financiado a 100% do Estado, ou, neste caso, o Estado português, como em Espanha com o espanhol, como em França em França, todos os países europeus praticamente têm um banco comercial, e normalmente tem, inclusive até negociar com a Comissão Europeia, em que só pode ter instrumentos financeiros que colmatem a falha deste mercado. Isto é, há um estudo que diz assim, e é preciso fazer um estudo, e o Banco dos Financeiros, como se fizer, diz assim, o mercado normal de financiamento, isto é, muitas vezes a banca comercial, que é a banca americana, não consegue ter instrumentos financeiros para determinado tipo de projetos. Nós vamos fazer algo para colmatar essa falha do mercado. É este que é o princípio. E por isso, porque é que eles atuam? Atuam em duas áreas, normalmente atuam no early stage, nas startups, porque a banca não há garantias, nem sequer há experiência empresarial para ter mais dificuldade de financiar estes projetos. E também tem estes projetos para empresas que estão naquela fase mais interessante para o private equity. São empresas que estão em situação, que têm falta de gestão, etc. E, portanto, muitas vezes também a banca comercial não acha muito interessante porque ela só empresta dinheiro, não vai ter gestão. E por isso, então, estes instrumentos financeiros criados podem fazer a mesma coisa. Ao mesmo tempo que entra com o dinheiro, também entra com novas equipas de gestão que podem ajudar a fazer o projeto. E, no caso português, o Banco Português tem dois tipos de instrumentos. Instrumentos de capital e tem também instrumentos de dívida. Não vamos falar muito de instrumentos de dívida, porque eles são mais conhecidos. Provavelmente são empréstimos com garantia mútua, que é já algo que a maior parte de vocês podem já ouvir falar. De uma forma muito simplista, o que é o empréstimo? É um empréstimo bancário normalíssimo, que tem um seguro por trás. É isso que ele é. É o que chama-se Index Contratualiza, contratualiza dos bancos todos portugueses, que têm uma parceria com as sociedades de garantia mútua. No caso do Norte, a Norgarante, tem a Carvalho no centro, tem a Ligarante no sul, mais a Água Garante, as quatro portuguesas, que estão mais ou menos divididas. A Água Garante é para a área agrícola, os outros são por regiões. Portanto, cobrem o país, mais as suas e Madeira. E aquilo que vocês vão ao vosso banco, pedem um empréstimo e o banco diz assim, olha, tenho aqui duas hipóteses. Um é um empréstimo normal, com a taxa de juros, imaginem, 7% ou 6%, ou o que for,
Ou tem aqui um com garantia mútua, em que a taxa de juros espera-se que seja menos 6%, já explico porquê, né? Não é 6, se calhar é 5%. Porquê que é menos? Porque o banco vai ter menos risco ao fazer um empréstimo de garantia mútua. O que é mau, a garantia mútua cobre parte do dinheiro que vocês não pagaram. E, portanto, eu tenho que fazer um empréstimo mais barato, tenho menor risco. Por outro lado, também, o que se espera é que a banca alargue um bocadinho os critérios de risco, porque, imagine, o banco só tem 100 milhões. Ora, o que é que ele vai? Tem que emprestar o dinheiro aos projetos das melhores empresas até juntar os 100 milhões. Se usar a garantia mútua, se calhar consegue emprestar 200 milhões. E então já pode alargar o âmbito das empresas a tentar emprestar. E por isso, isto é normal em Portugal, já existe há muitos anos, funciona relativamente bem. Não é disso que vou falar. Mais falar dos instrumentos de capital, esses não são tão conhecidos. E então, o que é que o Banco tem disponível? Isto está disponível neste momento. Ou seja, através do Fundo de Capitalização de Resiliência, aquilo que é o PRR, como é que eles foram financiados em 1.300 milhões para as empresas. Inclusive, devem ter ouvido há pouco tempo que foi renegociado com o Michel o alargamento do PRR português, e uma das coisas que disseram, uma das linhas que está em negociação é a gestão do Banco de Fomento. Portanto, este alargamento ainda não foi dito que o Banco de Fomento exatamente em preço, ainda não foi dito, mas já intuímos, por aquilo que foi a negociação com o Michel, que os casos vão ser alargados, porque foi alargado, foi aceito por Michel, o alargamento do prazo para o PRR português. Portanto, o que foi o PRR, no fundo, foi como se fosse um investidor num fundo de fundos do Banco de Fomento, neste caso é o fundo de capital, ou quase capital, do Banco de Fomento. E depois este fundo dividiu este dinheiro, estes 1.300 milhões, por um conjunto de medidas que estão aqui. Uma em que tem, já vos explicar cada uma delas, tem duas medidas que são através de sociedades de capital de risco e tem duas medidas que são de investimento direto com um país investidor. Isto é, o que é que o banco neste momento faz? Reparem outra vez aquele que eu mostrei há bocadinho, mesmo gráfico, não é? Que é do projetos CID, os projetos mais de crescimento, os projetos do Life Stage. O banco, neste momento, o que isso foi? Nós temos aqui uma medida de venture capital, chamada assim, 400 milhões de euros, e temos uma medida consolidada de 500 milhões de euros, ou seja, 900 milhões de euros com estas medidas, em que vão ser, os nossos parceiros vão ser as sociedades de capital de risco do mercado particular no mercado português. E, portanto, no âmbito do consolidado, houve 14 sociedades de capital de risco que foram selecionadas, já foi há um ano, já está contratualizado, já foram selecionadas, e essas sociedades de capital de risco têm dinheiro dos seus fundos, dos seus participantes, não é, dos seus investidores, e foram também buscar dinheiro do Banco de Investimento e depois vão investir, já foram investir nas empresas. Ou seja, tem uma empresa que se aplica estes fundos, já vou falar um bocadinho mais de cada uma destas medidas, podem ir junto destas sociedades de capitais que são conhecidas, estão no lista do site do Banco de Investimento, bater à porta e está no papel de fundos disponíveis, precisa ter um projeto, este projeto pode-se enquadrar naquilo que é a vossa tese de investimento, imaginem como diz assim, eu tenho fundos para estruturar a empresa da área de saúde, eu tenho uma empresa da área da saúde, posso bater à porta a apresentar o projeto e esses têm ser meus investidores. E depois tem outras medidas, eu depois vou a cada uma delas individualmente, mas tem outras medidas que são medidas de investimento direto, indireto, com aspas, do Banco de Investimento, isto é, o Banco de Investimento diz assim, vocês podem ir empresa a empresa bater à minha porta e eu posso investir em capital ou quase capital até 70%, desde que desde tenha um co-investidor privado que invista pelo menos 30%. Isto é, o Banco de Investimento não pode investir sozinho 100%, ele tem que ter sempre um co-investidor privado. E essas medidas são aquelas que são chamadas, estão ali de capitalização estratégica, tem um montante de 200 milhões de euros e a de Invasion 200 milhões de euros, já explico o que é que são. Ou seja, há 400 milhões de euros para bater à porta diretamente ao Banco Português de Fomento. E aquilo que é conhecido até hoje é que ainda só foi decidido 35 milhões desses 400 milhões. Portanto, certeza que há outros processos que já estão em decisão e, portanto, não é só 35 milhões, seguramente já será mais, mas de qualquer maneira ainda há muito dinheiro disponível para projetos que possam enquadrar naquilo que é a lógica destes instrumentos financeiros. E então, o que é que são? No caso do programa consolidado, estão ali as 14 sociedades de capital de risco que foram selecionadas. Portanto, são sociedades essencialmente mais private equity, ou seja, que investem em projetos já em fases mais maduras. Porque era essa que era a lógica deste projeto chamado consolidado, programa consolidado. E estão a ver aqui assim, ou seja, tem o banco deste fundo, através do seu fundo de capital para capital, que pode investir até 70% no fundo de capital de risco, tem os investidores privados do fundo de capital de risco e depois o fundo de capital de risco é que investe nas empresas. Ou seja, a partir do momento em que este programa foi contratualizado para aquelas capitais de risco, para uma empresa já não interessa que isto seja do Banco Português de Fomento ou não. O que interessa é que ele vai bater à porta destas 14 que estão aqui
e dizer que tem aqui um projeto, mas eu acho que um projeto faz sentido para aquilo que é que eu tenho que investir, a minha empresa enquanto sócio de capital. Okay? Depois, o programa do Venture Capital, este está neste momento em decisão. Isto é, já foi comunicada a primeira decisão, só que estas coisas seguem um processo de concurso público e, portanto, está naquela fase em que os selecionados e os não selecionados, porque houve, por exemplo, candidatos para ser aprovados na coisa, será uns 15, ou 6, ou 10 por aí, e aqueles que eles tiveram 10 dias para dizer aceitam a pontuação que lhe foi dada ou não. Eles têm que apresentar, se não aceitarem, têm que apresentar, e portanto agora já passou essa fase, o Banco de Investimento vai analisar aquilo que foi, no fundo, o que lhes chegou, se foi aceito. Imagina que a gente aceitava, não estava já decidido. Eu já tive experiência nisto e, portanto, tenho a certeza que isso vai acontecer, porque ninguém aceita. Isto não pode acontecer. Portanto, sabemos aqui vão, e legitimamente, não é? Já foi do mesmo. Cada um vai tentar demonstrar que tinha razões para ser selecionado. E mesmo às vezes os que são selecionados também dizem que até deviam ter tido melhor pontuação. Mas isso agora vai ser decidido, e quando for decidido, isto também estará disponível para o mercado. E neste caso, já é mais para fundos de capital, isto temos que as fases iniciais de vida de empresa. Nas séries A, nas séries B, sempre que o programa tem uma latitude grande. E quando se lê aquilo direitinho, aquilo dá para quase todo tipo de empresas. Mas eu diria que é assim, em tese, há no mercado um número significativo de capitais desde com dinheiro em Portugal que podem investir em bons projetos empresariais. Isto é uma coisa que é importante ser dito muitas vezes, porque a verdade é que o mercado de capital em Portugal, que felizmente tem vindo a melhorar bastante, porque cada vez há mais investimentos, mas ainda não é muito procurado pelas empresas. Por muitos motivos, é assim, muitas vezes por desconhecimento, outras vezes por desconfiança, outras vezes porque alguém ouviu falar do caso de uma empresa que até foi investir em capital e foi para mal. Mas também há casos que correram muito bem. Eu outro dia estive numa conferência, num painel, em que tinha duas pessoas, dois empresários, que disseram completamente o contrário. Sim, eu meti-me com o capital disto nunca mais na vida. E outro disse, eu meti-me com o capital disto foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque crescemos, pagamos bem à capital disto, já saiu, já vendeu, estavam felizes da vida, nós estamos muito felizes, crescemos bastante e agora estamos muito mais fortes. O outro empresário tem uma experiência diferente. Isto porquê? Porque é sempre um contrato entre duas partes, é um contrato entre sócios. Ora, na parte do empresário, tem que ter muito cuidado no contrato que faz. É assim, os capitais disto são muito profissionais e têm advogados muito bons que conhecem os contratos ao pormenor. E ainda há pouco, a minha parte, estava a falar com o diretor num banco por causa de um projeto, eu dizia-me um caso de uma empresa que está desesperada com o capital restante porque assinou um contrato há 5 anos para precisar do dinheiro e agora está a ver que tem lá um conjunto de linhas que são muito chatas e que pode perder parte do capital porque se não atingir determinado tipo de objetivos que contratualizou com o contrato. O empréstimo que foi feito com a capital, isto ela pode fazer, muitas vezes faz isso, que às vezes faz só em capital, outras vezes faz capital e empresta também dívidas, a dívida pode ser transformada em capital. Ora, e neste caso, a transformação da dívida pode fazer com que perca a maioria da sua empresa. Aqui é um caso legitimamente preocupado. Assim, o que é que devia ter feito? Há 5 anos ter tido cuidado no contrato que assinou. Nós, quando assinamos qualquer contrato, temos que cuidar. São contratos complexos, são contratos com letras, às vezes contratos em 50 ou 70 páginas, cheias de linhas, que são legítimos, são todas, normalmente são todos corretos, fazem parte da indústria que fazem como um todo. Agora, as pessoas têm que ter a certeza que sabem exatamente o que significa e quando acontecer o acontecimento, quando assinamos, achamos que nunca vai acontecer. Mas depois, imagina, há 5 anos, o que é que o mundo mudou? Veio o Covid, veio a guerra da Ucrânia, agora o problema de Israel, o mundo muda completamente, às vezes sem nós esperamos, tem implicações diretas nas empresas. E, portanto, aquilo que eu digo sempre eu sou um grande defensor do capital de risco. Acho que o capital de risco é importantíssimo para um país. Nos Estados Unidos e o mundo anglo-saxónico, as empresas crescem brutalmente, tudo que é essencialmente capital de risco e não banca. Agora, é um negócio de profissionais. Tem que se estar bem assegurado, ou se conhece bem o negócio, está bem assegurado, é para ter força negocial por outra parte também. Enfim, não há nenhuma capital disto que faça um contrato de stand, não existe isso. Portanto, se a empresa tiver força, muda as regras todas se quiser. Portanto, depois, ou chega a um acordo, ou não chega a um acordo, não podem contar. No caso aqui do programa da esquerda, a lógica é mesmo, eu pus aqui este mais um bocadinho discriminatório, mas é igual, no fundo, os princípios legais ao consolidar, o estádio de investimento das empresas é que são diferentes. Este é mais para fases iniciais de vida, ou outro é mais para as fases, já fases maduras.
Pode-se investir, beneficiários finais são as empresas onde pode ser investir, podem ser PMEs ou mid-cap. Isto aqui é um conceito europeu, uma mid-cap é uma empresa até 3.000 pessoas. Que é, a nível europeu, é considerado médio para Portugal, a maior parte das vezes é uma empresa grande. Mas tem a ver com o facto de se utilizar fundos comunitários para estas coisas e poder alargar para outras empresas. E como diz ali, pode ser pré-seed, seed, startup, stage venture, séries A, B, C, ou skill-up. Ou seja, aquilo dá um bocadinho quase para chegar até a madura. E é bom que assim seja, porque há maior flexibilidade. O período de investimento tem que ser até 2025 e o fundo do banco de investimento pode investir entre 10 milhões até 35 milhões. Como eles podem investir até 70%, o fundo que está a dizer é que pode ir até um projeto de 50 milhões, em que 70% seja 35 do banco de investimento e os 15 privados. Até pode ser mais, pode ser 100 milhões, não podem conseguir mais que 35 do banco de investimento. E depois tem, não é muito relevante aqui, tem depois quanto é que é o investimento que o fundo pode fazer, por empresa, os máximos que tem que fazer, mas isso não é talvez aquilo que seja mais importante, é que depois alguém ter interessado tem que olhar para isto com a devida atenção e não como aqui estamos a fazer. O programa de captação estratégica é aquele que já tem a ver com o investimento direto, o investimento nas empresas, que é similar, eu também já dei quais as diferenças com o programa Deal by Deal. Mais uma vez, é mais para empresas mais maduras, outro é mais para empresas em fase inicial da vida. Mais uma vez também, este aqui, apesar de dizer que é para as empresas em fase mais startup, na verdade também tem uma atitude grande para meter lá empresas mais maduras e ele poder também enquadrar-se no final. E aqui, no caso em concreto, o fundo de capital, pode investir até 10 milhões de euros por projeto. Ou melhor, de forma preferencial. Na verdade até pode mais, mas isso é tão complicado que se calhar já não vale a pena ir muito por aí. Vocês ouviram todos, há cerca de um ano, foi este mecanismo, não o Deal by Deal, o grupo de capitalização estratégica, que aprovou um projeto de 40 milhões para o grupo Mário Ferreira. E portanto, depois aquilo que nos concretizar, acho que não sem necessidade nenhuma, porque aquilo foi aprovado no processo, não mais do que eu sei, mas depois o grupo Mário Ferreira desistiu do projeto, porque, portanto, eu estou a falar depois do assunto, não sei nada. E preferiu financiar com a venda do hotel do que recorrer ao programa, que era mais barato. Apesar de tudo isto, era um custo financeiro elevado e, portanto, o grupo decidiu. Isto para dizer que uma operação de mais 10 milhões é possível. 10 milhões da parte do banco de investimento, mas é demasiado complicado. E, portanto, normalmente, por aquilo que elas exigem, as operações tendem a ir até aos 10 milhões. E este programa está estruturado em função um bocadinho também do mundo da operação. Isto é, se o fundo de capital, o Banco Central investir até 500 mil euros num projeto, ou até 2 milhões de euros, mas desde que a sua participação seja menor que 50%, chega lá para os 70% que eles podem fazer, nesse caso, o processo é muito simplificado e quase quem decide tudo é o co-investidor privado. É o co-investidor privado que faz validar as condições de elegibilidade, avalia o mérito do risco beneficiário, elabora as minutas contratuais e quase só chega ao banco português de e diz assim, olha, está aqui, eu vou investir 30%, vocês façam o match do projeto. A única coisa que o banco português de facto também é o chamado know your customer, que é, até por aquelas questões de corrupção e de capitais, qualquer hoje o sistema financeiro é obrigado a fazer análise, quer do beneficiário final, quer do co-investidor privado. E, portanto, para credenciá-lo, o banco português tem que passar por esse processo. Isso é mas é muito mais simplificado. Se for um projeto que já existe da parte do banco sustento, ou menos 2 milhões de euros, mas mais de 50% do valor total da operação, ou outras condições que não cumpram a janela IA, o banco de investimento dá a grande responsabilidade para o investidor privado, mas ele é que valida o cumprimento das condições de elegibilidade. Se o projeto não cumprir nenhuma destas janelas, nesse caso então aí já é o banco de investimento que faz a análise do projeto na sua totalidade. E aí tem duas características, não só a candidatura tem que ter uma colocação que não como também tem que estar sujeito, se for maior de 2 milhões de euros, ao parceiro vinculativo, ao parceiro não vinculativo, mas que tem que existir uma comissão técnica de investimento do banco de investimento. Ou seja, no fundo nada disto torna inviabiliza um projeto, só lhe pode dar um maior grau de complexidade no sentido de demorar mais tempo e precisar de uma maior análise. Pronto, eu isto não vos vou falar, é só para dizer que isto está numa ficha de produto, são 9 critérios que são avaliados que os projetos têm de cumprir e, portanto, depois em função do cumprimento tem uma pontuação maior ou menor. Imaginem o caso em que tem que ter 1.7 no final, portanto tem que ser fazer a matemática de tudo a ver se aquilo, no fim, o meu projeto vai conseguir uma pontuação superior aos tais 1.7.
Eu depois vou falar aqui de outros fundos, de mais duas coisas, porque elas depois podem interagir umas com as outras. Provavelmente já ouviram falar dos fundos CIFID. O CIFID é um sistema de incentivo fiscal para investimentos em investigação e desenvolvimento. O que as empresas podem fazer, uma empresa que investe em investigação e desenvolvimento e que tenha contabilizado esse investimento, pode usufruir de um crédito fiscal muito interessante. O governo criou há uns anos uma coisa que disse assim, é um princípio que faz sentido, mas que depois na aplicação nem sempre foi muito claro. Mas é dizer assim, Portugal tem um baixo nível de investigação e desenvolvimento. Mas tem muitas empresas que têm até boa rentabilidade, mas não têm investigação e desenvolvimento. Então criou uma maneira destas empresas ajudarem as outras. Isto é assim, vocês se investirem num fundo que tem como objeto investir em empresas que fazem investigação e desenvolvimento, então podem investir também nesse crédito fiscal. E, portanto, de uma forma muito simplista, se uma empresa cumprir todos os critérios, ela pode deduzir à sua matéria coletada até ao valor máximo de 1.500.000 euros, até 82% da matéria coletada, que é um negócio muito interessante. Pensem nisto, uma empresa que compra uma participação no fundo de valor de 100.000 euros, obtém um crédito de 82.000 euros. Portanto, ela tem um ativo de 100.000 euros, o qual só pagou os 17,5%. O que quer dizer que o fundo até pode correr mal, até perder todo o valor das 17,5%, que ela está na mesma situação que estaria antes. Portanto, a probabilidade de ela ganhar dinheiro é grande, não é? Tem que ser um bocado nada das pessoas do fundo para perder tanto dinheiro, para conseguir perder 82% daquilo que é o valor do fundo. E, portanto, porquê é que isto é interessante? Porque, às vezes, um COI investidor privado pode ser um fundo destes. Como eles têm uma rentabilidade que vem do incentivo fiscal, não é? E que isto não é considerado como sendo cumulativo de incentivos, pode às vezes ser se a empresa cumprir, e se a empresa ser o deal line, que é uma empresa em fase inicial, às vezes é uma empresa tecnológica, até uma empresa que faz investigação e desenvolvimento, então ela vai ao banco de investimento, vai a um destes fundos, cumpre os requisitos para ser considerada uma empresa investidora por estes fundos, que ela tem que estar estada na ANINA, na Agência de Salvação, etc. Mas se cumprir isso, pode conseguir aqui um parceiro privado. Apesar, na verdade, este parceiro privado ter um incentivo fiscal que vem do Estado. Mas, de qualquer maneira, pode ser interessante para a empresa. Tem que ser cumprido. Tem que ter, porque há empresas, se uma empresa não fizer investigação de desenvolvimento, não é elegível nestes fundos e, portanto, não pode fazer. E, em teoria, isso depois já vou aqui para o Portugal 2030, que também é outra forma de ligar a isto. Em teoria, dizem o sistema, deixa-me voltar a tentar, diz ali, já vou explicar como é que o investimento normalmente faz esta operação. Se o empréstimo for até 5 anos, uma atividade até 5 anos, o banco de investimento, em teoria, só exigiria 2% de uma taxa de juros. Ou seja, de rentabilidade daquele empréstimo. Se for mais de 5 anos, no máximo tem que ir a 8, porque isto tem que terminar em 2031, isso tem a ver com o facto de facto limitar. Tinha que exigir no mínimo, no máximo, tinha que exigir 3%. Eu digo isto em teoria porque, ou seja, se isto fosse verdade, imaginem isto, uma empresa cumpria os requisitos para ser investida no fundo CIFID, e ao fundo CIFID, o fundo CIFID já tem uma rentabilidade via crédito fiscal, portanto, até nem se desde que não perca dinheiro, para ele é bom negócio investir na empresa, e porque ele até podia estar disponível a investir a 2 ou 3%. Era um bom negócio, era um excelente negócio, desde que a empresa não perca dinheiro, era um negócio excelente para o fundo. Pronto, o que é que aqui assim depois não vai ser exatamente assim? É verdade tudo isto que eu digo, mas como entretanto aconteceu, desde que foram criados estes instrumentos, as taxas de juros começaram a explodir, portanto, toda esta instabilidade. Neste momento, pelo que eu sei, isto não é informação, porque a informação depois depende da análise de risco da empresa, o Banco de Investimento, em princípio, não iria aceitar que alguém dissesse que só tinha que ter uma remuneração de 2% ou 3%. O que provavelmente iria acontecer é quando o investidor das mesmas condições, que ele tem que investir exatamente nas mesmas condições do investidor, iria dizer, pá, 2% para as condições do mercado, nós estamos a usar aquele dinheiro público, não podemos estar com essa coisa, portanto, se calhar tem que ser 5 ou 6%, não sei, depende depois da análise de cada projeto, mas isto para dizer que, apesar da ficha técnica dizer que é 2 ou 3%, era verdade quando isto foi pensado, há mais de um ano, neste momento já não é exatamente assim, portanto a taxa de juros já está implícita a meio. Porquê é que eu estou a falar de taxa de juros? Porque, na verdade, apesar de se chamar capital ou quase capital, o Banco de Investimento pode fazer a operação de uma maneira ou de outra, ou de um híbrido das duas, que é, pode entrar na totalidade em capital da empresa, ou pode entrar com uma parte em capital e outra com uma obrigação convertível ou com um empréstimo participativo. O que é o empréstimo participativo? No fundo também são obrigações, mas que estão
associadas à rentabilidade da empresa. E, portanto, ou seja, o pagamento dos juros e parte do capital tem a ver com o atingir ou não dos objetivos da empresa. E, portanto, isto é mais interessante para a empresa, né, que associa no fundo ali a dívida à sua atividade e ao seu resultado, e não é só isso. Aquilo que tem acontecido é o Banco de Investimento tem um bocadinho pressionado porque a maior parte das operações que as obrigações são devidas. Isto são obrigações, é uma dívida, exatamente, que tem capital e juros, que pode ser convertida em capital se as coisas correrem mal. Isto é, no fundo, o que é feito? Ou imaginem que vocês vão lá ao Banco de Investimento e dizem, ok, o projeto vai ter um investimento privado de 100 mil euros. Okay? E o Banco de Investimento imagina que diz assim, ok, podem fazer a operação entre 10 mil de capital e 90 mil através de obrigações convertidas. Com carência de capital, às vezes também acontece, em vez de pagar logo o capital da fase inicial, pode ter carência de 1 ano, 2 anos, acho que mais de 3 anos, não tem muito difícil, okay? São 8 máximo que temos tempo. Mas, e o que significa que começa a pagar os juros desde já, dessas obrigações, e vai pagando o capital, começa a partir daqui a 2 anos até ao final do período. Na verdade, o que vai acontecendo é que eles vão estando a pagar o empréstimo ao longo dos 8 anos. Se tudo correr bem, chega ao fim dos 8 anos, já pagaram o empréstimo na totalidade, está tudo bem, ótimo. E o banco deste documento sai, a empresa também sai ou não. Se a empresa fizer um acordo, pode depois fazer um acordo até para recomprar a participação do banco deste documento e ficar lá. Mas até podem ser os dois. E aquilo, no fundo, foi mais um empréstimo de capital. Agora, não deixa de ser um empréstimo interessante para a empresa, porquê? Porque é um empréstimo, apesar de tudo, que tem menos garantia para quem o faz. Em termos da banca, pode ser interessante porque a banca muitas vezes, já me aconteceu casos que até foram os bancos que ligaram e disseram, olha para esta empresa porque nós deixamos a empresa interessante, mas ela já está a pagar em dinheiro. Ora, se ela conseguir, mesmo as condições produtivas, a banca vai valorizar o balanço de uma forma diferente. Porque sabe, se alguma coisa foi mal, primeiro recebe a banca e depois é que recebe este investidor e o banco de investimento. Portanto, para a banca, isto aqui não é grande problema. E, portanto, isso é interessante para a empresa. Agora, o que é importante também perceber, eu vou falar um bocadinho a seguir. Há uma outra forma de trabalhar as empresas que é aquilo que é o espaço comunitário, que alguns povos têm incentivos. Está acabado o Portugal 2020 e já devia ter começado, mas está a começar o Portugal 2030. E uma empresa, às vezes, pode até conseguir as duas coisas, que é conseguir uma parte destes, instrumentos financeiros do investimento, e outra parte fazendo um projeto de investimento de sistemas de incentivos. Qual é aquilo que não pode fazer? Não pode apresentar as mesmas despesas de investimento para os DX, porque é considerado tudo financiamento da mesma operação. Isto é, imagina, o banco de investimento diz assim, vocês têm que ter investimento no mínimo em CAPEX, em capital fixo, 30% do vosso projeto. O resto pode ser até tesouraria e outras coisas. Mas 30% tem que ser CAPEX. Ora, não podem, imaginem que vocês terem o CAPEX, é a compra de uma máquina, mais outras coisas quaisquer. Ora, não pode depois meter essa compra da máquina nos sistemas de incentivos, porque aí estava a ser apoiado das duas maneiras. Mas pode meter uma parte do sistema de incentivo que não está no projeto do Banco de Investimento e, portanto, pode fazer ali um híbrido das duas coisas que é interessante. E há empresas que dão fazer, portanto, uma forma de ir buscar dinheiro a dois sítios e, portanto, alavancar um projeto de investimento. Se por acaso tiverem a sorte até ser uma empresa que é arriscada na Agência Nacional de Inovação, por ser uma empresa que faz investimentos fundamentais, se até conseguem fazer um fundo destes que têm dinheiro específico, porque há bastante e eles têm tido dificuldade, ou seja, há mais dinheiro nos fundos que empresas para investir. Porquê? Porque isto é muito interessante para as empresas. Até eles começaram a meter estes fundos porque foram buscar o crédito fiscal, agora os fundos estão todos capitalizados, mas entretanto têm que investir em empresas. E apesar da lista da ANIA até ser uma lista grande, mas não há em Portugal assim tanta empresa que faz tanta investigação de desenvolvimento assim. Portanto, isto, o que eu queria aqui trazer é esta ideia. Do Portugal 2030, este é rápido, porque infelizmente já devia ser assim. Eu devia chegar aqui, se Portugal estivesse bem, chegava aqui e já dizia assim: olha, está aqui, este é assim, assim. Epá, infelizmente é só desenhos bonitos, é assim. Os acordos, os parceiros são espetaculares, a ligação do que é. Isto é de coisas que vêm do que eu fiz, que vem das apresentações do Portugal 2030. O TRR liga com o Portugal 2030 e é para o equilíbrio, tem os 4 eixos, as agendas das pessoas, instituições de inovação, transição climática, um país competitivo. Tudo isto é verdade, tudo isto vai acontecer, o problema é que está ainda na atualidade. E os únicos que já haviam foi alguns sistemas de incentivos para as empresas na área da qualificação, da internacionalização, mas ainda são uma coisa muito pequenina. E portanto, eu mais que estar aqui a falar isto, que acho que não é tão relevante neste momento, é um bocadinho mais dizer-vos que está aqui disponível. Essencialmente, o que é relevante dizer é aquilo que já era, os incentivos são essencialmente para as consideradas regiões desfavorecidas, portanto, o Norte, infelizmente, o Norte
financiamento para as empresas, ou no âmbito do Norte 2030, que é o nosso caso, estamos no Norte, em princípio haverá um conjunto de sistemas científicos interessantes. Alguns vão começar agora e tudo indica que vai haver mais. E há muito dinheiro, muito dinheiro afeto, portanto vai haver dinheiro. Agora, infelizmente também está a custar. Começaram a abrir aqui alguns destes e depois o que há mais, o que é que já sabe? Sabe que a taxa máxima é 40%, portanto, depende de umas gerações que tem, depende da região em que está, depende se é microempresa. Portanto, acho que não é relevante para aqui neste momento a falar disto, mas é saberem o que é este tipo de contexto. E depois, há um plano de nova aviso que já foi comunicado, portanto, mas está comunicado, ele continua a comunicar. Não abre. Um aviso que não avisa. Diz que agora que até com 2024, mas não já sei até o final deste ano, mas lá. Antes de eu passar a palavra para vocês, só dizer que há outros instrumentos financeiros que existem, não são tão nacionais, apesar de alguns serem mais internacionais, mas que muitas vezes as empresas nem sequer pensam neles. Eles estão aí, pelo mundo. Ou seja, há hoje uma quantidade enorme de dois tipos de plataformas. Chamadas plataformas de equity crowdfunding, já sei o que é, e as chamadas plataformas de peer-to-peer lending. O que é que é? O equity crowdfunding não é mais do que crowdfunding, que vocês sabem tudo o que é, começou como uma coisa mais de ajudar-nos alguém. Alguém escreveu um livro e dizia assim: olha, eu estou a fazer um livro, preciso de 100 euros. Se cada um de vocês der 10 euros, eu depois dou-vos um livro no fim e ajudaram-me a fazer. As pessoas, por ajuda até, foram fazendo. Isto passou para a lógica empresarial, ou seja, começaram plataformas muito profissionais, algumas delas hoje em dia gigantescas, são maiores que alguns bancos, em que começaram a dizer: epá, porque nós não fazemos isto para investir em empresa? Em vez de estarmos aqui a investir num livro, investimos numa empresa. E, portanto, a multidão, a crowd, nós todos, podemos chegar ali e dizer assim: olha, eu tenho aqui 1000 euros e quero para investir em empresas. Ou tenho 10 milhões ou tenho 1 milhão de euros. Há tudo, não é? E, portanto, o que estas plataformas fazem é tornar-nos investidores qualificados. Estar eles próprios a fazer procura de empresas para investir, análise das empresas, do diligence, negociar com as empresas e, em nome da crowd, da multidão, que não, muitas vezes junta através de um veículo de investimento, começaram a investir nessas empresas. Portanto, há um caso que eu acho interessantíssimo, a tecnológica que fez, que é o Angels, é uma plataforma de rede. E eles, na altura, quando começaram, foram algo inovadores, hoje outras já farão a mesma coisa. O que é que eles faziam toda a análise do projeto, como se fosse um investidor, eram um investidor, negociavam com o promotor, tomavam a decisão de investir, só que depois tinham uma característica de dizer ao promotor: olha, nós vamos investir, imagina, 1 milhão de euros na tua empresa, por 10% de capital, mas vamos colocar o dinheiro durante os próximos 6 meses. E então, eles tinham 6 meses para colocar o dinheiro, iam à multidão e diziam assim: olha, nós já fizemos a análise desta empresa, por estas razões, eles são muito pormenorizados aqui com isto. Achamos que é um excelente investimento. Se vocês quiserem investir junto connosco, investem exatamente nas condições que já estão negociadas. E então, eles começaram a conseguir investir 20% do dinheiro da plataforma, do investidor na plataforma, não é? E 80% da multidão. A coisa começou a correr tão bem, em uma escala tão grande, que eles hoje em dia praticamente já só gerem FIIs. Só recebem FIIs porque, na verdade, é a multidão que investe os 100%. Eles já investem dinheiro deles, começaram a escalar de tal maneira, começaram a tornar-se tão credíveis e as pessoas começarem a recuperar a saber, e eles investiram bem, eles têm equipas altamente profissionais, e não quer dizer que não corram mal, é capital de risco. Alguns correm mal. Mas, efetivamente, eles são muitas vezes mais qualificados e têm equipas mais profissionais e investem no mundo todo em empresas de todo o mundo. E há muito ali um caso engraçado que é a Síntese e a Syndicate como foram cofundadas por 2 portugueses, o que é engraçado, em Londres pelo Carlos Silva a Síntese e em Cambridge pelo Gonçalo a Syndicate Group, que entretanto agora até já saiu, já vendeu. E depois elas foram de várias maneiras. Por exemplo, a Syndicate Group chegou a uma altura em que tinha uma parceria com os principais business angels de Inglaterra, que são altamente qualificados, em que eles eram o lead investor, ou seja, eles é que faziam a procura dos projetos, eles é que tomavam a decisão de investir e depois isso dava uma confiança grande à multidão. Não é? Imaginem que qualquer um de nós, uma empresa inglesa, passamos lá como é que é a empresa, mas saber que o melhor investidor inglês vai investir e que vai depois acompanhar a empresa dá uma confiança grande e sabermos que vamos investir exatamente nas condições que ele negociou com ele. E portanto, estas plataformas existem, há imensas, e vale a pena às vezes olhar. Se o nosso projeto tiver condições para ir lá, às vezes é uma forma interessante de financiamento. E há empresas que já conseguem alguns milhões, às vezes rapidamente, depende do tipo de projeto e da forma como ele ataca. O que é a plataforma peer-to-peer?
são empréstimos entre pares. Ou seja, em vez de substituir a banca, em vez de irmos à banca por empréstimo, imaginem que é isto, é assim, eu preciso de um empréstimo, sou uma empresa, vocês são empresas, ou indivíduos, têm dinheiro disponível em tesouraria, por exemplo, para me emprestar. Okay? Então, a plataforma nos dá esta nossa relação. Que é, eu digo assim, olha, eu precisava de um empréstimo de 100 mil euros e estou disponível para pagar 4% de juros. 2 anos. Neste momento, se calhar, não tinha graduação, mas pronto. Mas imaginemos que tinha. E vocês, alguns de vocês, tinham tesouraria até durante os próximos 2 anos. Tinham tesouraria, pá, 4% não tem grande risco, mas o escolheu um estado de 4%. E a plataforma, acordar a definição, e fazemos esta negociação. Depois, eles evoluíram por coisas muito interessantes. Por exemplo, há plataformas que fazem o processo ao contrário, que é fazem leilões de empréstimos. Isto é, eu digo assim, eu preciso de empréstimo de 100 mil euros. A plataforma faz a análise de risco da minha empresa e diz-nos assim, olha, está aqui esta empresa com confiança, tem este risco, quanto é que vocês oferecem? E eu vocês assim, eu só empresto 100 mil euros, estou 4%. Mas há outros assim, empresta 3,5%. Outros dizem, empresta 3%. E, portanto, quanto mais interessante para a empresa, mais baixo é o custo de capital, e eu até consigo melhor empréstimo. Ou ao contrário, a empresa tem um risco tão grande que vocês dizem, não, esta empresa não vou pagar mas assim, posso indicar. E depois a empresa tinha dito que até queria pagar 4, mas ninguém lhe prestou 4, alguém lhe empresta assim e aceita. Isto é interessantíssimo, e é brutal, brutal. E de certa forma, ou seja, ultrapassou o banco. E isto é muito mais lindo, não é? Porque os custos são muito menores. Agora, isto é algo que é estranho, mas as empresas é preciso entrar nas plataformas, é preciso fazer o processo, embora, ou seja, tem a parte processual inicial ainda é um bocadinho pesada, mas depois de se entrar nisto, há empresas que estão permanentemente a fazer empréstimo nessas plataformas, isto é super seguro, é a primeira vez, é uma questão muito boa, é uma questão boa, mas vale a pena saber tudo isso, vale a pena pensar para a coisa. Muitas vezes nós não vamos às coisas porque os panelas achamos que são muito difíceis de alcançar. Não estão aí para quem é que usa mais isto? Acabam por ser os jovens, não é? Startups, não sei, já entram este mundo, já vem, isto é tudo digital, já estão assim, já pensam assim, já tem outra coisa, é que por necessidade, porque os mais maduros conseguem, vão ao banco e arranjam financiamento. Os jovens não arranjam nada melhor, se não arranjam nada não vai logo aqui, portanto nem vale a pena, não é? Não conseguem conseguir. Pronto, só para acabar mesmo. Estes princípios são para tudo, ou seja, quando se pensa em capital de risco, nós temos que ter um projeto que tem um conjunto de características que são fundamentais. E isto é importante ser dito, porque às vezes, eu já vi muitas vezes empresários a dizer, mas os capitais de risco não servem para nada porque eu já apresentei capitais de risco no projeto e ninguém apostou. Às vezes eu também olho para o projeto assim, não tem as características do projeto de capital de risco, porque assim, não quer dizer que seja bom com ele, às vezes é uma coisa que toda a vida deu lucro, vai dar lucro toda a vida, só que não é uma empresa que seja capaz de escalar. Ora, o meu capital de risco, não está a correr muito risco, quer um projeto em que possa crescer muito rapidamente. Se for para ele manter o mesmo nível de rentabilidade, não vale a pena. Aí é melhor isso criar mesmo à banca, não é? E, portanto, o que é um projeto para capital de risco? É um projeto que tem normalmente uma oportunidade no mercado, um sistema de mercado grande. É um projeto que muitas vezes tem inovação. Não quer dizer que seja inovação disruptiva, pode ser inovação incremental, mas tem ali algo de inovador e, portanto, algo que vai dar valor ao público ao serviço. Tem tração, isto significa que ele está a crescer. E com mais capital vai crescer muito mais rapidamente. Pensa num exemplo muito simples, às vezes basta isto. Imagina um caso em que uma empresa nasce em Portugal, já aconteceu isso, e rapidamente cresce aqui no mercado internacional, porque é mínimo. E a empresa não consegue crescer mais, porque assim, para passar para o mercado internacional é preciso contratar gente capaz de estar no mercado internacional, fazer marketing passa de gastar 10 em marketing se calhar para 1000, e portanto é preciso uma escala. Mas, entretanto, vai no capital de escala, mete essa capacidade financeira, ela de repente, de um ano para o outro, pode passar de 10 para 1000. Há um caso assim, que eu Ford, que é aqui no Porto, hoje é um unicórnio. Quando o capital de escala vai a 15 anos do capital de risco, já vale mais de 1000 euros, então o mercado americano e o mercado americano. Era impossível para eles fazê-lo sem capital de risco, não tinham capacidade. A partir de ter conseguido, tinham um bom produto e, portanto, as coisas explodiram. Hoje, tem que ser, normalmente, as capitais de gestão de projetos têm alguma capacidade de defender a sua vantagem competitiva. Isto é, se para alguém que tem um bom projeto, um produto suíço, mas todos podem copiar facilmente, talvez seja melhor. Para alguém que tem patentes, tem projeto atual, às vezes não tem isso, mas já tem uma atração no mercado, torna difícil aos outros fazerem a mesma coisa. E, portanto, aí é mais defensável a sua vantagem. Depois, tem um modelo de negócio escalável, aquilo que eu dizia, que tem uma equipa de gestão muito forte. Isto é uma coisa que é muito bem, muito avaliada.
Às vezes o que o capital de risco faz é que complementa ele próprio com a gestão. Isto é, quando ele vê que há comunidades, o empresário é muito bom na área operacional, mas não é tão bom na área comercial. Okay? Então eles terão que ter um bom diretor internacional, ou comercial, ou de vendas, ou o que for, precisa. Ou então precisa de um diretor financeiro forte, que não tem as competências. Portanto, eles vão analisar a equipa, vão ver se a equipa é forte como um todo, ou se é necessário complementá-la, e falam logo, tem a possibilidade de ir atrair, às vezes, os melhores quadros. E depois aquilo que eu disse no início, é que tem que ter um potencial de éxito. Isto é, tem que ter um potencial de venda ao fim do pouco tempo, porque senão a pior coisa para o capital de risco é ficar o dinheiro lá gravado, que ninguém quer. Quais são as possibilidades de éxito? Na verdade, só há três, que é vender a outras empresas. Isto é aquela que acontece mais vezes, isto é, investe numa empresa que depois é vendida uma empresa muito maior. E isso, porque é que isso é muito interessante? Porque o negócio é bom para ambas as partes e eles avaliam o negócio com óticas de valor diferente. Imagina uma situação como esta, eu sou uma empresa muito pequena, investi na empresa €1 milhão e a empresa hoje vale 10 milhões. Passados uns 5 anos, eu consigo fazer com que ela ganhe esta tal ação e há uma multinacional que olha para aquela empresa e diz, isto não vai crescer. Se eles comprarem o meu dinheiro rede mundial e passo de 10 milhões para 1000 milhões, porque pode fazê-lo. Porque às vezes as empresas têm no mundo redes e que estão em todos os países. Ora, para a multinacional, aquela empresa vale muito mais de 10 milhões. Porque vale o potencial de resultados de tudo que ela vai conseguir fazer. Para quem está a vender, se a multinacional pagar 20 ou 30 milhões por uma coisa que está intrinsecamente avaliada com 10, espetacular. E portanto o negócio é fantástico para todas as partes. Quando corre bem, é muito bom negócio para todas as partes. Portanto, a trade sale, a venda corporativa, é aquela que é o mais normal. Depois, há uma venda que é teoricamente possível, mas que não acontece. Lá no Catão e em Portugal não acontece, e na Europa que é o IPO, que é uma oferta na bolsa. Mesmo nos Estados Unidos não ouvimos falar de menos euros por ano. E às vezes em Inglaterra, aqui como oferta pública inicial da bolsa, também tem muito para ver, portanto aquilo na verdade não é uma hipótese. A terceira que acontece muitas vezes, que é sai um investidor para entrar no investidor da fase seguinte. Isto é, imagina, estou na série A, era o que fiz na Seja, e o investidor, que é uma capital desde que tem vários investidores, e olha, eu compro-vos a vossa participação, dou-vos uma mais-valia, que é para vocês saírem para ficarem agora o investidor. O investidor da fase seguinte também não quer ter muitos investidores, senão é muita gente com quem tem que estar a negociar, prefere só negociar com os empresários, e estar agora a negociar com os parceiros. E por isso a saída muitas vezes é, à medida que o movimento de fases subsequentes de entrada de capital, vai sair dos investidores anteriores, entre os últimos investidores com a participação, com mais valia para os anteriores, se as coisas correrem bem. Portanto, na prática há duas, é vende-se a empresa ou vende-se uma capital de risco de fases de maior crescimento. A bolsa é raríssima. E pronto, acabei, não sei quanto é que demorei, acho que não acredito mais, e então alguém estou disponível para as perguntas que quiserem. Sei que isto é muita informação, mas acho que era importante falar um bocadinho destas três ligações, porque isto são três mecanismos que existem e podem ser enquadrados uns com os outros e ajudar a outros, a vossa empresa ou projetos. Agora, enquanto Toda esta documentação a gente pode encontrar, eu reparei ali que tinha a informação do banco ou pessoal de fomento e no site da Gesto Plus também. No site, assim, dos instrumentos quando documento está muito promenorizado. O melhor sítio é enorme. BP Fomento, que tem lá tudo. E é o melhor, está mesmo muito tudo lá. Tem lá as fichas técnicas todas, tem tudo que é necessário. É o melhor sítio para ir. Dos Portugais 2030 e 2030 é o Compete. Por exemplo, ao Norte 2030, também está lá tudo. Não tem grande coisa feita a apresentar, infelizmente, mas está lá a informação toda. Portanto, esta informação é pública. O sítio também se entende. Toda esta informação é muito fácil. Assim, meter o procedimento no Google, aparece tudo. Mete Portugal 2030, aparece também aí tudo. Mete CIFID, também aparece os fundos CIFID, também aparece tudo. Então, não tem. De qualquer maneira, depois vou disponibilizar a apresentação. Isso. Mas também podem entrar aqui. Mas isto é, obviamente, são coisas resumidas, né? Se quiserem um caminho fundado, vão aos sites das organizações. Excelente resumo. Nem todos os cais ou atividades são apoiados. Sim, quase todos os cais são, exceto aqueles que jogam com algumas economias, às vezes nunca são. Mas, na verdade, no caso, assim, são situações diferentes, ok? No caso dos instrumentos financeiros, do banco dos instrumentos, são quase todos os cais.
tirando algumas exceções que estão lá especificadas. Mas eu diria que a maior parte das empresas normais, e se calhar estão aqui nesta sala, devem enquadrar-se. Nos fundos comunitários, depende dos avisos. Isto é porque às vezes tem um aviso que diz assim, este aviso é específico para determinado tipo de indústrias, ok? Então, aí, mas na verdade, ao longo do período de Portugal 2030, quase todos os CAIs vão ter avisos que os possam enquadrar. Às vezes até o aviso é genérico para quase todos os CAIs. Depois há casos específicos, se for do turismo, há avisos para CAIs do turismo. Se for como comércio, é mais difícil. Muitas vezes alguns projetos não são enquadrados. Mas às vezes temos um mecanismo específico para o comércio. Portanto, eu diria que acabam quase todos os CAIs a encontrarem, se calhar, resposta. Podem não encontrar naquele momento. Pode não haver um aviso específico que enquadra o CAI que a empresa pertence. No âmbito de grupos empresariais, por vezes a holding é a empresa que capta esses fundos para depois gerir em função das necessidades de cada projeto. As holdings, as SGPs, não têm muito. Normalmente, para estes mesmo os mecanismos de banco de investimento, eles são para a empresa. Não quer dizer que ela não faça parte do holding. Mas não é tão fácil ir com um projeto de holding, porque o holding é só financeiro, não vai fazer investimentos. Tem que haver um projeto de investimento subjacente. Portanto, mesmo para o banco, tem que ter um projeto de investimento, que é o internacionalizar, o qualificar, o inovar, o fazer não sei o quê. Portanto, tem um conjunto de investimentos. Vou ter que contratar recursos humanos, vou ter que fazer ações de internacionalização, vou ter que comprar equipamentos, vou ter que fazer isto ou aquilo. Portanto, vou ter que restar para intelectual, seja o que for. E, portanto, como tem que ter um projeto, tem que ser uma empresa de atividade direta. Agora, o holding pode usufruir do facto de a empresa que está por baixo vai ter esses fundos. Agora, o fundo vir por cima para o holding é difícil. Eu diria que a maior parte das vezes não é possível. Pode acontecer alguma situação excepcional, mas em princípio será pela empresa. A holding fala normalmente é quando é através de empréstimos bancários ou até de capital de sócios, não é? Que aí sim pode não ter o capital na holding e ela pode estender para as pessoas participarem. Nestes sistemas, a participada é que é a empresa que se candidata. O que é preciso ter cuidado? É que se a empresa for participada em mais de 25% de uma holding, que ela é grande empresa, holding, então a pequena empresa transforma-se em grande empresa. E é preciso ter esse cuidado, porque às vezes é assim, vai-se assim, tem uma pequena empresa e enquadra perfeitamente. O problema é que ela não é pequena empresa tecnicamente porque é tida a mais de 75% de uma grande empresa. E aquilo que vai ser considerado é o proprietário. E fica excluído. Ou não ficando excluído, porque às vezes no Portugal não tem também, acho que vai haver alguns apoios para grandes empresas, mas fala-se não dá da parte das operações. Depois mais que superar aquelas médias empresas, porque o quadro comunitário, por regras comunitárias, é obrigatório ter as médias empresas. Aquilo que alargou é que para os instrumentos financeiros foi criado este princípio das small mid caps até 500 pessoas e das mid caps até 3 mil. Foi uma forma de trazer estas empresas para os instrumentos financeiros. Porque o princípio foi que esta foi isto que a União Europeia pensou que bem, acho eu que é. Aquilo que nós consideramos empresas algo grandes na escala mundial são pequenos. E portanto estamos a concorrer com os Estados Unidos, com empresas asiáticas e portanto. E aí convém haver alguns instrumentos financeiros para estas empresas. No Portugal 2020 é para PMEs, portanto mesmo as small mid caps e caps dificilmente vão estar lá enquadradas. A PME tem que ser detida ou por pessoas individuais ou por outras empresas que são elas próprias também PMEs. Se for uma grande empresa, ela é considerada grande empresa também. E pode depois restringir o acesso. Isto são coisas que depois são essas, são coisas que são verificadas nas condições de segurança, porque aquele projeto é quase um checklist diário, um checklist quase um dado projeto para a empresa e tem ou não enquadramento. Isso é a parte mais fácil. O projeto é de forma que seja adequado ao sistema. E empresas imobiliárias que têm projetos imobiliários estão completamente fora. Mas Normalmente no âmbito de grupos económicos, como empresas industriais, por vezes há uma separação entre o detentor do imóvel e. Mas aí não há problema, não é? Se for a empresa industrial a fazer o projeto, não tem problema nenhum. Ela tem uma renda, é normal, ela tem uma renda, às vezes o que acontece é que está o propriedade fora e que a renda é a empresa industrial, não é? Mas por vezes o investimento é uma nave industrial é feito nessa tal Mas empresa. isso for imobiliário, isso fundamental. Até porque há restrições àquilo que é investimento, ou seja, naquilo que são investimentos elegidos, quase sempre há uma restrição para investimento em imobiliário, ou seja, para obras e para construção, quase sempre está limitado a um X% do investimento global.
E quase sempre também, não vou dizer que é sempre, porque ainda não vimos toda vez, mas diria quase certeza que não vai haver incentivos para todos os imobiliários. Agora, se for parte do grupo, se for parte da produtiva, se pode perfeitamente, não tem problema nenhum, pode estar até a arrendar a outra empresa do grupo, desde que o grupo não seja considerado uma grande empresa. E eu conheço vários casos, que o património está numa pequena empresa, a parte industrial está numa pequena empresa, isso não tem problema. Mais questões? Ninguém faz questões, essa coisa de perceberam todos bem, eu nunca gosto. Porque é verdade. Mas faz umas perguntas que as respostas é que podem ser estudos, as perguntas são sempre inteligentes. Já agora, colocava aqui à sua consideração o seguinte: partindo do princípio que quem tem uma empresa ou um negócio e que o parceiro financeiro tem a banca, e esta banca é uma banca, enfim, muito complicada, muito caracterizada, tudo é muito rígido há muitos anos, tendo estes instrumentos, tem que preencher, aquilo que me dá a entender, um modelo de negócio, muitos negócios de agora, os negócios digitais, os negócios que é capacidade de escalar, enfim, para os negócios tradicionais, em que quer capitalizar a empresa e quer fazer novos investimentos, é mais complicado. Mas essa sensação Não obrigatoriamente. Pedro, há fundos que apostam na agricultura, certo? Focados mais na agricultura, que acaba por ser um. A agricultura não é. Normalmente a agricultura está um bocadinho ao lado e não é. Ou seja, é mais através dos sistemas incentivos para a agricultura. Agora, mas a agricultura também é tipo, já para falar em agricultura, também fazer os esqueces e empresas industriais. Agora, se faz uma empresa agrícola no sentido puro, aí eu diria que assim, não é dificilmente será para esses instrumentos, é mais para o Portugal 2030, naquilo que vão ser incentivos para a agricultura, há de haver um programa específico. Agora, aqui, quando eu falo destes, eu capitalizo estas consolidar. São essencialmente empresas das áreas frutas tradicionais. Eu não gosto nada dessa coisa, porque assim, é uma coisa que usa-se muito e depois leva a muitos mal entendidos. Não há empresas de áreas tradicionais e empresas inovadoras, não existe. Há empresas com projetos inovadores ou com projetos conservadores. Eu conheço empresas ditas das áreas supermodernas, os projetos são completamente básicos. E outras empresas que são e esta é uma conceito tradicional, com projetos altamente inovadores. Portanto, aqui o que é importante é duas coisas. O que é elegível, ponto. E segundo, se o projeto em si cumpre os requisitos. E se o projeto cumprir o que é elegível, não interessa se ela vem das áreas das tecnologias da informação, ou se tem uma empresa de texto, não faz diferença absolutamente nenhuma. do ponto de vista financeiro, do custo financeiro, é mais acessível, aqui os instrumentos são mais competitivos. Do ponto de vista do horizonte temporal, este enquadramento Tem muito mais porquê? Por uma restrição do seu financiador, por isto o quadro comunitário, obriga a Portugal 2030 a terminar em junho de 31. Porque é essa a restrição. Como isto já está, ou seja, por exemplo, o projeto que tivesse sido feito há um ano, tinha 9 anos, mas agora se está se aproximando, portanto se vai restringir. Já agora, olhando com o setor, já percebi que é abrangente, mas o setor neste momento está completamente maduro e muita gente investiu no turismo, seja de forma que for, agora não está. É possível, não é? É mais uma vez, depende, assim, o turismo também tem, o turismo também tem que estar comunitário com medidas específicas para o turismo. Sim. No caso do Banco de Investimento, também pode ser, depende do projeto, assim, depende daquilo que está em. Imagina que é um projeto de turismo, mas eu conheço projetos de turismo que são transformar em digital um processo todo um modelo de negócio. Ora, aquilo é turismo, mas passou a ser uma empresa completamente digital. Isto tem a ver é com a inovação que está no projeto. Né? E é por isso que eu não gosto muito desta coisa de nós usarmos que é de uma área ou X. Agora, depende do projeto. O que é elegível ou não é? Se é elegível, se não for, não vale a pena. Se é elegível o que é, vamos olhar para o projeto. O projeto tem aquelas características, é um projeto que tens capacidade de crescer. Há projetos que têm uma capacidade de escalar mesmo quando não têm tecnologia. Né? Mas tem um modelo de negócio, da forma como estão a ser desenvolvidos, tem uma capacidade de escalar muito grande. Ora, se ele tiver uma capacidade de escalar, ele está perfeitamente equilibrado. Mas vai depender muito também da análise que é feita, cada maneira como é feito, também o projeto, isto também, sim, ele tem que ter as suas bases boas. Agora, depois também tem que saber escrito. Depois depende também da análise que é feita do projeto. O É Curioso também falou aí num termo que me parece interessante,
não quer ver ninguém no seu capital e por isso não olha às vezes para estas coisas, porque vai entrar no capital, vai estar aqui uma parte, depois vai sair. Nem sempre isso me parece que seja, enfim, que as pessoas enquadrem muito bem nesta altura. Mas aí eu diria que essa é a principal razão. É porque eu agora, é uma razão que na verdade é uma razão desmontável. E às vezes porquê? Há aqui várias questões. Eu disse para o que querem dar aí. E em todos os passados do norte e do sul do país, ainda mais. A primeira questão é o facto de muitas vezes estar completamente entranhado a questão familiar com a questão empresarial. Ora, obviamente, isso tem que ser pensado antes da entrada no investidor. E isso é o falar, não é o património fundamental privado. Porque é mau. Eu aconselho sempre a tirar o património das empresas. O plano é que às vezes está lá há muitos anos e tirar ali sempre é fácil. Às vezes não há as condições para tirar. Porque depois corre mal. E eu conheço casos de clientes meus que perderam tudo. A empresa correu mal. Quando corria bem, estava tudo bem. Perdeu uma casa, perdeu tudo, estava na empresa. E eu conheço muitas pessoas que ficaram sem nada, pessoas que tinham empresas espetaculares, tiveram-se um bom importante, ficaram sem nada porque tinham assinado um conjunto de coisinhas, não é? E quando correu mal, foi tudo. Foi a casa. Portanto, a melhor coisa que se deve fazer é separar o património familiar do património empresarial. Isso é um princípio fundamental. Se entrar capital de risco, eles muitas vezes estão habituados, já sabem que é assim. Portanto, o que é que eles vão fazer? Vão fazer um período transitório que vão limpar a casa, não é? Vão dizer, ok, olha, dados que vocês também todos sabem, às vezes estão os perigos, não sei o que, vai fazer, e não trabalham todos, não é? Como é evidente, você vai ter um sócio que vai aceitar pagar ordenados, não sei quantas pessoas no trabalho, vai dizer, olha, gosto muito dos seus perigos, mas é assim, os seus perigos vão ter ali. Até pode os dividendos da empresa pagar às pessoas, tudo bem, não é possível. Fica na empresa, quem efetivamente está na empresa. Tem que fazer isso. Esta é a primeira coisa. E o empresário tem que estar disponível para isso. Se não tiver, não vale a pena. Não vale a pena pensar em capital de risco. Agora, eu diria uma coisa, eu acho que todos os empresários devem olhar para isso independentemente de capital de risco. Correm risco muito grande e o mundo mostrou-nos com isto que aconteceu nos últimos anos. Empresas muito boas tiveram situações complicadíssimas e às vezes uma vida de trabalho foi destruída por causa disto. Estava aqui a enquadrar a questão da motivação para recorrer a alguns destes instrumentos. E o próprio recorreu a um instrumento de crowdfunding, recorreu muito bem, mas o motivo nunca foi o preço, tentou pagar o dobro. Agora foi a flexibilidade e a gestão que eu pude fazer daquele instrumento, a flexibilidade que tive e o horizonte temporal alargado, sem nenhum tipo de condicionamento. Cada um de nós tem necessidades diferentes em alturas diferentes da vida. Às vezes há instrumentos que não é até por razão, às vezes não é o preço, é mais importante, é outras questões. Agora, o facto de se conhecer e de saber que eles existem, dá-nos maior flexibilidade de usar um com o outro. Até negociar, usando muito para negociar com outros. Não é? Agora, ainda há a sua questão, que acho que é uma questão muito relevante, porque é uma das questões fundamentais. E é muito difícil para a pequena empresa que é familiar, que tem ali, em que o dono é o dono. Não é aquilo tudo, é o dono, mas tem um sócio. E o sócio, obviamente, vai querer ser informado, vai querer que haja reuniões de conselhos de administração formais. E vai ter os reportes todos no tempo, não é? E vai também tomar decisões, como está escrito no contrato, as decisões em que ele vai deixar de continuar a ser empresário e outras que vai dizer que não. Quando chega ao determinado porquê? São decisões que põem em risco o instrumento que é legítimo, não é? Portanto, o empresário tem que estar disponível para isso. Se o empresário está disponível para isso, eu acho um instrumento fantástico. Eles façam um bom contrato, até porque vai ajudar o quê? Vai ajudar a organizar melhor a empresa, a estruturar melhor, ganhar outras competências e muitas vezes até preparar uma sucessão de uma forma muito mais sólida quando ele estava sozinho. Se não tiver, também já ouvimos já dizer por isso, não recebeu isso, você não tem, não conhece, para você vai, daqui a um mês está a correr um retiro aqui, a ligar, a dizer, você giro isto há 20 anos, você veio agora perguntar como é que faço isto. Não vale a pena. O capital risco é bom para quem percebe quem é o capital risco, quem o entende, e quem está disponível a jogar aquele jogo. E tem que estar disponível outra coisa. Uma capital risco vai sempre pôr uma cláusula, isso é indicado, que é, quando eu quiser vender, e normalmente está aqui quando é que é, e a partir de que anos, quando atingir determinado tipo de resultados, quando eu quiser vender, se por acaso alguém me quiser comprar e exigir comprar, eu posso ter que vender. O que é que você vai ter? Vai ter a preferência. Isto é, sabe que alguém quer comprar a 100, você tem um período para ser você comprar a 100. E às vezes há empresários que fazem isto. Portanto, a empresa cresceu, tem uma capacidade até de se endividar que não tinha antes. Quer continuar a empresa em torno próprio, comprar capital de risco e quer fazer o necessário. O negócio é um negócio legítimo. Quer dizer assim, olha, se você está interessado, compra.
Se não quer comprar, é bom para você também vender, porque então o valor que eu vou pagar é melhor do que você está escolhendo por pagar. Agora, vai ter que vender. Não pode dizer depois, ai não, eu arrependi, não quero ficar na empresa, não pode. Ok, o contrato diz, repare, faz sentido, imagina que se for capital, não tem uma coisa. Eu só tenho 30% de capital. A empresa corre excelentemente bem, daqui a 5 anos ela vale 10 vezes mais. Aparece a multinacional e diz assim, eu pago 10 vezes mais. E você está fixe da vida. Mas a multinacional diz, eu pago 10 vezes mais, mas não quero a empresa toda, não quero sócios, não preciso de sócios. E o empresário dizer assim, olha, não, o seu dinheiro vale zero. Você sabe que tem uma coisa que valia 10 vezes mais, mas ela vale zero. Porque a multinacional diz assim, não, se é para 30%, o que é que eu vou fazer com 30%? Não faço nada. Portanto, tem que haver essa cláusula está lá sempre. É preferência aos empresários, sempre. Mas, se o empresário não exerce a sua preferência, tem que vender a menos condições. Faz um bom negócio financeiro. Mas às vezes há empresários também que não querem isso. E legitimamente. Há famílias que estão há 5 gerações e querem estar mais 5 gerações para a empresa. Ora, se elas querem isso, então o capital diz que não é para elas. Portanto, é legítimo, é perfeitamente legítimo. Eu digo assim, é um bom instrumento, nós temos que ver o jogo e se achamos que for para cada um. Se não for, não é para outros. Por acaso, mas posso fazer uma pergunta? Claro, sim, então. Estava de ignorância. Eu gostaria, é uma dúvida que tenho vindo a assolar há bastante tempo. Eu tenho algumas avaliações das capitais de risco, ou os fundos de capital de risco, não como operador, mas como órgão fiscalizador, e naturalmente fiquei a assistir a uma transformação que ainda não consegui encontrar explicação para mim próprio. Na primeira fase eram as capitais de risco que participavam diretamente nas empresas, que nomeavam membros para os seus órgãos sociais, faziam os estudos, faziam o acompanhamento das próprias administrações das empresas e, naturalmente, com técnicos qualificados, muitas vezes para suprir lacunas das próprias empresas. Entretanto, começou a crescer a quantidade de fundos de capital de risco, constituídas pelas próprias sociedades de capital de risco, e, efetivamente, os capitais de risco começaram a meter as suas participações para os fundos de capital de risco, porque está a impressão que estamos a alongar o ciclo com os custos inerentes nesse alongamento e, digamos, o acompanhamento passa a ser feito ao nível dos fundos e vejo aqui um alongamento que me parece a mim, pessoalmente, desnecessários, porque depois há um conjunto de fundos que participam diretamente nas empresas, depois é preciso uma empresa que é uma gestora de fundos de capital de risco, que por sua vez pertencem à capital de risco e finalmente, a capital de risco vai pertencer a uma outra instituição, que no caso entre nós hoje é o banco, como todos nós sabemos, não é? Sobretudo o Banco de Fomento Nacional. Eu pergunto, esta transição das participações das capitais de risco enquanto instituições para os fundos de capital de risco, por sua vez, têm por trás delas as próprias sociedades de capital de risco, faz sentido? Tem alguma vantagem para o conjunto da economia? Tem, por outro lado, os técnicos que eram delegados nas próprias empresas, faziam parte da própria, acompanhavam muito de perto a gestão direta das empresas das quais participava a sociedade de capital de risco. Hoje, naturalmente, terá de ser acompanhado por técnicos, mas o fundo de capital de risco, como nós sabemos, não tem autonomia jurídica, penso eu. É capaz de dar alguma luz sobre isto? O modelo é claro e o que é o modelo? Tem que haver sempre uma sociedade gestora de fundos, tem vários fundos. Quem pode investir no fundo? A sociedade gestora não pode investir. Ela é detentora de fundos de capital de risco. A sociedade gestora pode ter só um fundo de capital de risco, pode ter 10 fundos. Alguns têm já 10 fundos, porque tem de crescer e foram 500 fundos. Às vezes criaram um fundo que é, imagina, um fundo de 10 milhões que é para a economia do mar. Um fundo de 10 milhões para tecnologias de informação e comunicação. Um fundo de 10 milhões, estou a dizer 10 para a simplificação. Para empresas na fase de crescimento, seja qual for, ou seja. Mas quem investe são os fundos. Os fundos investem. A sociedade de capital de risco, o que é que ela tem? Ela gera um conjunto de fundos e recebe um FII de gestão desses fundos. É isso que é o negócio. O negócio está na sociedade. A sociedade é que está a receber os FIIs
dos vários fundos. Quantos mais fundos tiver, mais fixe gestão. Cada um dos fundos terá regras diferentes de investimento, sendo que, em tese, eles devem ter sempre alguém que acompanha a participar, a investir, em tese. Depois, depende, alguns são mais hands-on, alguns acompanham mesmo à série, ou seja, tem mesmo aquela agente, a agente é operacional, em nome da capital de risco operacional. Há outros que são mais financeiros, ou seja, tem lá mais alguém que vai às conselhos de administração, recebe os reportes e, portanto, faz uma gestão mais de helicóptero. Eu gosto mais daqueles que metem lá no que trazem mais know-how também, muitas vezes são mais especializados. Agora, depois o que é que está a acontecer em Portugal? Está a acontecer é que, e essa é a parte boa, que é o mercado, felizmente, nos 10 últimos anos, cresceu de tal maneira que nós hoje temos muito maior diversidade de fundos, quer em montantes, quer em tipologias, com os pares fase 0, seja os sport growth, private equities, temos fundos com investidores internacionais, alguns muito classificados, que já nos têm no mercado americano e brasileiro, no mercado brasileiro, portanto é fortíssimo, e eu conheço alguns investidores em fundos de capital de risco que já fazer investimentos de 50 milhões de euros nos Estados Unidos e no Brasil e começaram a olhar para Portugal. Essa foi a parte boa do que aconteceu nos últimos anos. Tem a ver também muito. São os resultados imediatos do turismo. Algumas dessas pessoas começaram a visitar o país, gostaram disto, compraram cá a casa. E depois é assim: o homem é um animal de hábitos. Se eu sou um gestor de capital dos Estados Unidos que vivo aqui em Portugal, o que é que vou fazer? Começo a investir aqui. Mesmo que o mercado seja pequenino, muitos deles continuam a investir nos Estados Unidos. Mas ele está cá, começa a conhecer gente aqui, passado já conhece o modelo, aquilo de fazer mais um fundo para ele, não é coisa, e depois vão começaram a fazer aqui. Depois os sociedades gestoras, também tem as sociedades gestoras, que começaram a criar os fundos. Portanto, eu diria que é assim, que se fala, que é verdade, isto está tudo em mutação, mas eu acho que é uma mutação boa, ou seja, apesar de tudo, significa que o nosso mercado está a ficar mais maduro, tem mais interesse, tem mais fundos, tem mais gente, tem mais diversidade, tem os melhores, os piores. Tem uns que eu acho que são fundos muito sérios, tem outros que eu acho que são um bocado caros de rapina, mas isto é a vida, não é? Assim, nós sabemos que em qualquer atividade a gente mais séria, a gente menos séria, a gente. Eles têm que cumprir todas as regras, porque nós tendemos a cumprir só. Se não cumprir as regras, ser rapina não é mesmo. E assim, o que é ser rapina? Há fundos que são muito sérios na forma como negociam com os empresários, quase explicando as regras todas. É? E tendo a certeza que o empresário percebe bem que é para não haver conflitos. E há outros que até fazem para não explicarem as regras, nos plenos do contrato. E depois, colocam durante uns anos, um dia acontece um evento qualquer e o empresário percebeu que afinal está em risco de perder o capital, porque tinha uma parte que é empréstimo, como aqui a ações e de repente não se protegeu. Já tinha ouvido num caso, junto com um outro caso, que eles ajudaram a empresa a tirar uma capital de risco. Não tinha nada de ilegal, nem sequer tinha falta de seriedade, mas a empresa, neste momento, achava que o contrato tinha assinado há 7 anos atrás não tinha sido o contrato melhor. Então, tem que ser um processo negocial, e ambas as partes, felizmente, ambas as partes tiveram algumas cedências e separaram-se, ficaram todos amigos na mesma e correu bem. Mas acontece, depende muito das situações. Agora, acho que isso está a verificar. Eu diria que é olhar para o copo meio cheio como eu vou dizer, que assim nestes momentos já há turbulência, não é? Aparece mais gente e não sei o quê, às vezes aparecem coisas que o pessoal nem sabe bem como é que eles fazem a questão. Mas eu acho que é um mercado que também maduro. E quem dera que apareçam muitos e que haja muita confusão, digo no bom sentido, que significa que Portugal torna-se muito mais interessante para os estudantes, nós temos uma falta brutal de capital, nós não temos capital. Mesmo estes todos que aqui vemos, mesmo estes que são alavancados, isto é nada. À escala. Nós tomarmos isto, vamos falar de 200 milhões de euros, mais de 200 são quase 6 milhões de euros, é nada. Vai-se aos Estados Unidos e qualquer fuseiro tem isto sozinho. E há milhares. Nos Estados Unidos, uma empresa, eu estava a perguntar onde é os cais. Nos Estados Unidos nem é o conceito nem existe, porque assim, um tipo de qualquer empresa encontra não sei quantas capitais ricas estão a pensar em investir em projetos da área dele. Aqui, às vezes, há uma empresa que se vai a ver como uma delas tem 10 investimentos para a área dele. Muitos investem nas duas coisas. E, portanto, porquê? Porque o mercado ainda é pequeno. Mas se eu pensar que era há 10 anos, é espetacular o que está a acontecer, porque há 10 anos nem é raríssimo alguém conseguir capital nisto. Há muitas empresas a conseguir. Private equity, estou a investir em empresas tradicionais, empresas conhecidas, algumas a correr muito bem. E empresas que estavam em situações até de debilidade económica, né? Ou seja, financeira. Economicamente eram fortes, mas financeiramente estão muito débeis. E com a entrada de capital de risco, aquilo ganha uma força muito grande, quer financeira, músculo financeiro e capacidade de gestão, e de repente, em 3, 4 anos, passaram por uma escala que não querem imaginar. Isso é espetacular. Porque se nós pensarmos bem,
Nós em Portugal, principalmente no Norte do Centro, temos uma quantidade incrível de empresas que economicamente são super interessantes. Porque são empresas que têm clientes, sabem fazer o produto, fazem bem o produto, são respeitadas. Só que depois, porque o mundo mudou, porque os empresários às vezes também têm uma certa idade, não têm ideias, perderam energia, porque já hoje as coisas acontecem de uma forma diferente, muito mais rápida, e então começou a empresa a cair, não tem capacidade de investimento. Ora, quem não tem capacidade de investimento não consegue crescer. E às vezes estas capitais de risco voltam a dar esta força a algo que é bom, muito melhor. Investir numa coisa que já, assim, estamos a falar de empresas que têm 50% dos trabalhadores, não, um conhecimento acumulado de décadas. Ora, fazer uma empresa de novo é ganhar conhecimento do zero, não é? Nestas empresas o conhecimento está lá. Se houver alguém que consegue, no fundo, preencher os vazios e meter dinheiro em cima, aquilo pode, em vez de uma startup, falam de startups. Eu gosto de startups, mas a maior parte delas não mal. Startups é um bate. Espetacular, startup, vamos a ver os resultados. Há uma que tem sucesso em 10. Uma empresa madura, de private equity, se calhar tem 5 em 6 ou 7. Porque ela já tem lá as bases todas, não é? O que precisava era de alguma coisa em cima. Por isso, eu acho que o mercado do private equity é um mercado super interessante no nosso país. Infelizmente, normalmente, mas felizmente também já há muito mais para dinheiro. Quem dera que apareçam mais 50 ou 100. Todos nós conhecemos pessoas espetaculares, tantas espetaculares, que não têm problemas de sucessão. Não tem ninguém para terminar a empresa. E por isso, o que é que vai acontecer? Ou arranjam alguma solução externa, ou a empresa acaba por morrer junto com a pessoa. Quer dizer, é uma perda de uma atividade económica para o país, não é? E são os postos de trabalho que estão lá, é tudo isso. E este capital é muito importante para isso. Quem dera pagar mais. Desculpa a minha excelência, é que ainda havia aí que, digamos, começava uma época em que a Sociedade de Gestores de Participações Sociais foi uma nova. Tinha sido uma nova que toda a gente, se não tivesse um SGPS, seria realmente um aglutinador de um conjunto de empresas. Para mim, os capitais de risco, em dada altura, não eram elas que participavam diretamente das empresas, supriam a necessidade. Eram os SGPS, mas não as capitais de risco. As capitais de risco, as gestoras de capital de risco sempre foram reguladas pela CMN, mas não podiam lá fazer Isso é investimentos. muito certo. Sempre que me dá a ideia é que há aqui um alongamento entre o gestor, digamos, o produtor ou a sociedade que efetivamente produz e que tem a participação na atividade empresarial, é uma cadeia bastante longa até chegar ao financiador inicial, que se podia evitar algumas dessa cadeia, alguns elmos dessa cadeia. Tem que perguntar à CMN. Tem que montar uma estrutura jurídica disto. O papel da capital de risco está a ser intermediado com o problema do fundo de capital de risco. No fundo, é um meio da decisão. E a única diferença que está é o fim de gestão da gestão do fundo. Não tenho, acho que não é esse o maior problema, sinceramente. Nem sei se seria outra situação. Eu conheço muitas coisas de outros países. Sinceramente, nunca fui perguntar como era a estrutura jurídica.